galera, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Ser um Ser. Hoje a gente começa uma série de conteúdos incrível e eu tô muito animada para dividir isso com vocês. Tô aqui com duas pessoas pela primeira vez no podcast, então somos três aqui nesse sofá, sofá do qual a gente recebe todo mundo com muito amor e muito carinho. Mas antes da gente falar sobre o tema, que possivelmente você já viu, tá escrito aqui embaixo, é espiritualidade versus religião. Antes da gente falar um pouquinho sobre esse tema polêmico, eu quero apresentar para vocês quem são esses dois que estão aqui comigo. Lohan e Eliel. Lohan, fala um pouquinho quem é você e por que você está aqui. Beleza. Meu nome é Lohan, né? Como a Maria falou. Eu trabalho hoje como colorista na área do audiovisual. E a gente tá aqui para conversar um pouco, né? Sobre minha vivência, sobre o que eu já vivi. Sim. E é isso. Lohan é uma pessoa que eu conduzo mentoria de autoconhecimento Sim. individual e ele tem um histórico familiar Cristão. durante muito tempo, né? Ah, na Na igreja. religião, nessa Sim. doutrina e por aí vai. E Sim. Eliel, quer falar um pouquinho sobre você? Olá, sou Eliel. Eu vivi grande parte da minha vida numa comunidade evangélica. Tenho toda a minha família, tanto por parte de mãe, parte de pai, são evangélicos e apesar de ter feito o curso de teologia, eu não me considero um teólogo. Mas é. Mas não se considera. Isso. Entendemos. Então temos duas pessoas aqui com uma estrada percorrida, né, nessa área, né, de religião, para a gente poder esmiuçar um pouquinho. Então já vou começar de... Cara, gente, o que é religião para vocês? Né? O que é religião dentro da teologia? A religião, dentro da teologia, a gente consegue enxergar que são uma série de convenções estipuladas pelos seus líderes a fim de o intuito de facilitar a prática dos ensinamentos religiosos. Mas isso é o que é a teoria. Porque Entendi, na prática a gente vê que não é bem assim que acontece. entendi, Dentro dos seus dogmas, dentro de suas regras. entendi. O que de alguma maneira, porque você se afastou desse Sim. meio em algum momento da sua vida, certo? Certo? E você também, né, Lohan? Sim. Fala um pouquinho de você, da sua família, para Uhum. a galera saber. Sim. Eu fui nascido e criado dentro da igreja, basicamente, né? Quando eu nasci, o meu avô já era pastor e logo em seguida minha mãe se tornou pastora, meu pai, meu tio também. E de certa forma isso pra mim foi um pouco, sei lá, eu era bastante cobrado, né? Por ser filho de pastor e tudo mais. Então eu vivia na igreja, vivia ali com o pessoal e tudo mais. E assim, eu acho que eu fui só replicando muita coisa, sabe? E de certa forma, agora, agora antes de. Eu não frequento mais a igreja, mas eu não me sentia parte. E eu percebi que eu sentia isso há anos, sabe? Mas eu tive essa coragem, né? De ir contra isso, porque imagina, você, o único ali que não vai para uma igreja, que não vai se tornar pastor e Uhum. que não vai ter uma igreja também, e que não é líder dali de nada e tal. Eu já fui líder, né, de alguns departamentos, né, das igrejas, acho que eu já participei, que foram muitas, mas eu vi que isso não estava fazendo sentido mais para mim, E né? como que você percebeu que não estava fazendo sentido? Porque é difícil uma família onde todo mundo tem uma referência e um papel importante dentro da religião. Sim. Pensa, a mãe dele é pastora, o pai, os avós, o tio. Na sua família também. Também. Obrigado. Na minha família ocorre muito o que é comentado nas comunidades evangélicas, que é a família episcopal. Que é todas as famílias que a maioria dos membros estão diretamente ligada à liderança de uma comunidade evangélica. Entendi. Aí eu tenho uma avó que ela é como se fosse uma matriarca de uma igreja onde todos serviram na sua juventude. Eu sou sobrinho de um pastor e de duas pastoras também. Entendi. Então, na família episcopal, existe uma pressão que a gente tem sempre que demonstrar estar seguindo Ser um exemplo. todas as regras que estão ali submetidas. Entendi. E esse é o ponto onde para mim me incomoda mais.
porque aí eu vou falar um pouquinho de mim só para acrescentar aqui e a gente começar a mergulhar cada vez mais fundo nesse tema, né? Eu não frequentei igreja durante a minha adolescência. Minha mãe acredita em Deus, me ensinou a ter fé, me ensinou a fazer oração e acredita em um monte de coisa que faz sentido para ela, né? Ela me passou isso e para mim o que me incomoda mais dentro da religião é a doutrina, é a regra. Então, as pessoas me perguntam duas coisas quando elas me conhecem um pouco mais. Porque, como mentora de autoconhecimento, né, todo mundo fica muito assim, o que é isso? Né? Sim. Porque é algo muito novo. Então, todo mundo fica, o que é isso? Duas perguntas sempre me fazem. A primeira é se eu sou vegana. E a segunda é qual é a minha religião? Como que as pessoas precisam se rotular? Né? E esse é um ponto que eu acho que autoconhecimento, a primeira coisa que ele faz em você é você aprender a sair da rotulação. Né? Então, o que eu respondo para elas é o seguinte, quando me perguntam se eu sou vegana, eu falo, eu sou o que eu quero ser no dia de hoje, então se eu não tiver a fim de comer carne hoje, eu serei vegana, e se eu tiver a fim de comer carne, eu serei carnívora. Entendi. Exatamente isso. E eles me perguntam qual é a minha religião, eu falo que eu não tenho religião, eu tenho espiritualidade. Então é por isso que o tema, né, do conversa de hoje é religião versus espiritualidade. E o que mais me incomoda na religião é a doutrina. Por quê? Porque quando a gente pega o ser humano, com toda a potência que ele tem, a gente vai esmiuçar mais isso ainda, e coloca ele numa caixa, você limita. E a limitação não é liberdade. Então, quando você tira a liberdade do outro, isso é um aprisionamento. Sim. E o autoconhecimento é exatamente para te libertar. É para te empoderar, para te alinhar, né? Com o quê? Com algo que é divino, que é o que mora dentro de você. Mas a gente vai esmiuçar mais isso, né? Mas me diz uma coisa, gente, porque só para a galera entender um pouco mais vocês. Quando foi que, em algum momento na história de vocês, vocês se desligaram dessa doutrina que é a religião, né? Porque a religião, ela faz a gente ter um segmento. Vocês já falaram sobre isso aqui, ó, deram uma pincelada. Quando foi que isso aconteceu? Como eu comentei, eu fiz um curso de teologia muito impulsionado pela minha família. Minha mãe, ela precisava fazer, ela tinha o desejo de fazer e não tinha com quem deixar. Aí na época eu era um adolescente de 15, 14 anos e acabei acompanhando com ela e fui até o final do curso, era todos os sábados. E o bom do curso de teologia é que a gente é incentivado a avaliar os dogmas e as doutrinas da igreja evangélica, mas de acordo com as escrituras. Tem uma série de módulos e a gente avalia, a gente estuda módulo a módulo. A forma de interpretar as passagens, você não se pode interpretar qualquer versículo isolado. O versículo ele tem que fazer sentido com o que aconteceu antes e com o que aconteceu depois. Entendi. Você não pode pegar um versículo isolado e aplicar a sua experiência de vida nele. Entendi. E com o curso de teologia, isso foi abrindo os meus olhos para começar a criticar muitas práticas que eram difundidas dentro da igreja. Você acha que isso limitava O curso, a sua experiência numa forma geral? na verdade, Porque quando eles falam pra você, olha, não interpreta do jeito que você quer, interpreta com base nisso? sim, limita bastante porque você acaba percebendo que o que está escrito é muito mais básico e muito mais fluido do que as regras impostas. Entendi. Você acaba tendo que se adequar àquelas regras para justamente fazer parte da comunidade. Entendi. Então, na realidade, o que está escrito ali, ele é muito mais puro do que está sendo pregado que você acredite. O que está escrito ali não é uma regra, não é uma lei. É como se fosse um aconselhamento. E é um aconselhamento para você praticar. Não é que de hoje para amanhã, tá lá, seja bom com seu vizinho. E hoje você vai ter que forçar a ser bom com seu vizinho. Mas hoje você pode fazer 1%. É igual academia. Você vai, malha, aquilo ali é 1% do seu objetivo final. Então, a Bíblia ele te incentiva, ele te aconselha
ele tem uma série de ensinamentos até para prática social com as pessoas e para sua prática, para você também a praticar na sua vida, como crescimento, espiritualidade, você se conhecer, você conhecer o próximo, você respeitar o próximo. E tudo isso às vezes fica resumido num conjunto de regras. Faça porque é assim que Deus quer. Entendi. Entendeu? Faça porque é assim que Deus quer e não questione. E não questione. E não questione nem no intuito de querer aprender. E porque se você questionar, mesmo sabendo o que está por trás dessa ordem e questionar por que a gente tem que fazer, você tem aquele sentimento de comunidade. Você, em alguma Entendi, você forma, pertence. você pertence. Cria vínculo. Né? O ser humano, ele precisa de duas coisas: vínculo e afeto. Ele precisa, e possivelmente, tanto na criação de vínculo quanto na criação de afeto, quando tem algum ruído, é onde gera traumatização. Né? E aí eu estou falando aqui da complexidade nossa, né? E a gente cai nessas armadilhas. Olha, você vê, dentro da religião, eles fazem um apelo de vínculo. Sim. Você precisa pertencer a isso aqui. Isso é muito grandioso, mas para pertencer você tem que seguir esse bando de regras. Exato. Então isso em algum momento te fez... A gente já vai em você. Tranquilo. Vai pensando aí o que você vai falar. Uhum. Isso em algum momento te fez se incomodar. Acordar. Porque Entendi. tinha muita regra que não estava escrita. Ah, Sim. não estava escrito. Não estava escrita. Está porque eu acho, Deus falou comigo, que era justificativa. Entendi. O outro rindo. Deus falou comigo, isso daí... Entendi. Era muita coisa que... Deus falou comigo, é um líder. É um líder. É, isso. Entendi. Na comunidade evangélica, eu cresci por muito tempo numa comunidade evangélica. Eu era da Assembleia de Deus e lá, ouvindo também, em contato com outros amigos evangélicos, eu percebi que em outras igrejas e outras denominações também ocorre a mesma coisa. Sim, claro. É como se o pastor tivesse um contato direto com Deus e que Deus falar com ele é regra. Sendo que essa regra não está escrita em lugar nenhum, não está escrita nem na Bíblia. Entendi. Ele é E aí você sinistro tem que mesmo, né? cumprir. É nesse nível. E Entendi. às vezes você olhando a regra, você vai ficando mais velho, vai tendo acesso a conhecimento, Claro. vai aumentando o seu ciclo social, você vai vendo. Eu era de uma igreja que era proibido usar bermuda. O que Deus, com tanta Você nasce pelado, né? burocracia... Você não nasce de calça. Não, Né? a gente parte do princípio que Deus olha tudo, tem consciência de tudo. Ele tá te vendo na Entendi. intimidade, ele tá te vendo no banheiro, ele já te viu tomando banho. Por que ele vai se incomodar com uma bermuda? É verdade. E aí a gente começa a se Entendi. questionar. E o porquê que não pode bermuda? Justamente por doutrina de vestimenta. Eu era de uma igreja onde meninas não podiam ter decote, o vestido tinha que Porque ter tem o uma punho. coisa sexual. Exato. Então, tá. Em vez de ter um E a esclarecimento sexualidade é um sexual sobre o pecado. impulso, Se torna pecado de X da somos sexualidade. pessoas sexuais, temos impulsos sexuais, só que isso é reprimido. A nossa espécie se cria através do sexo, Mas né? dentro de uma comunidade evangélica com regras tão pesadas, tão rígidas, não é incentivado a você olhar a sua sexualidade como algo natural. Entendi. E nem trazem informação sobre, Não. porque aí gera traumatização. E você precisa se privar, e você vê pessoas privadas emocionalmente. Exato. E é muito complicado. Entendi. Então, nesse momento, você começou a perceber que não fazia sentido para você um monte de coisa. E eu já vou em você, hein? Se prepara. E como foi para você dizer que não queria mais? Foi tudo foi um passo a passo. Não teve sempre uma aquele dia que construção, vai né? assim, hoje eu não piso mais. Entendi. Você vai ouvindo certas palavras, certas regras, certas ordenanças, que é como eles dão, eles classificam, que vem do pastor, e você fala, isso não faz muito sentido pra mim. Entendi. Você começa a enxergar que se você não sente o compromisso de estar ali, não te faz sentido ficar no ambiente só para fazer dúvida, parte da comunidade. É isso. A comunidade passa a não fazer mais sentido. Exato. Né? Você fala, eu não quero esse amigo. Exato. A gente vai falar sobre isso nos próximos episódios que estão por aí pela frente. Mas antes da gente adentrar um pouco mais, que eu quero trazer outros questionamentos aqui, Lohan, e você?
como foi na sua história de vida, Uhum. seguindo uma doutrina. E antes de te passar, gente, eu queria deixar uma coisa clara. A gente não tá falando mal de religião, né? Sim. Porque tá parecendo que a gente tá falando. Não, 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 não. A gente tá falando qual é a diferença de religião para espiritualidade, a gente vai se aprofundar nisso, mas eu quero só que vocês conheçam um pouquinho os dois antes disso. Como foi para você, em algum momento, falar que a religião Uhum. e o que a sua família estava pregando e não estava fazendo sentido para você? Quando a gente tem pessoas com essas experiências, a gente pode trazer olhares diferentes. Então é por isso o motivo deles dois estarem Sim. aqui e da gente estar falando sobre religião. Com todo respeito, se você tem uma religião saudável, eu sou a primeira a te incentivar a continuar. Se ela não é saudável, né? É. Se ela te traz desconforto interno, ela não é saudável. Se ela não é saudável, então sim, esteja aqui ouvindo a gente, abrindo portas na sua vida para poder refletir sobre coisas diferentes E a que religião, possam te. ela tem, parece que a gente tá criticando, mas a religião ela tem suas qualidades. Claro. Quando, por muito tempo no Brasil, só se tinha ação social por parte das igrejas. Era a igreja que olhava para o pobre com sopão de madrugada, Ah, que ia para de madrugada poder alimentar por conta do famintos, servir, né? por conta do servir e por conta também por exemplo, Cristo deixou um ensinamento. Sim. Quando o João pergunta para ele, o que, que podemos fazer para como podemos te amar, ele falou, cuida dos meus pequeninos, Uhum. que essa é a principal missão de uma Sim. igreja. Sim. E quando uma igreja tem uma comunidade consolidada nesses ensinamentos, ela acaba tendo uma função social muito grande para a comunidade onde Uhum. ela está. Que ela cuida dos desamparados. Ela acolhe, né? Eu participava de uma igreja, essa igreja onde eu participava, por mais que eu não me adequasse às doutrinas dela, eu via muita ação social Uhum. em pessoas que estavam desamparadas, Sim. de acolher, de tentar ver um lar temporário para elas, um emprego, de manter essa pessoa nutrida com alimentos, com doações de roupa. E essas partes era uma parte que era. Já participei bastante de ação social da minha igreja, porque era uma departamento da igreja que eu via que seguia com esse ensinamento de Cristo. Que interessante, muito legal. É você ver que pode ser que nesse espaço, nesse templo, você consiga se alinhar melhor, né? Isso. É mais puro, né? Sim. É mais verdadeiro ali, né? Me conta um pouco de você, então, vamos lá. Bom, Como foi a sua jornada dentro disso e em qual momento que você começou a achar que não fazia sentido seguir o que, de uma certa forma, os seus pais te entregaram, né? O caminho que eles te direcionaram. sim. Olha, eu acho que isso começou pra mim cedo, logo cedo, assim. Eu era é, adolescente, né? Tinha uns 12 Uhum. anos por aí. Eu lembro de, assim, começar a ter, sei lá, um gosto musical que não era. Esses são meus Permitido. exemplos. Eu não era permitido, não podia. E, sei lá, eu ia pra praia e achava estranho um garoto igual a mim, de sunga ali, correndo, brincando pra caramba, e eu de blusão e calça, sabe? Uhum. E ver minha mãe também, sei lá, tu tá na praia, ver o pessoal tranquilo, mulheres de biquíni, maiô, tanto faz, e minha mãe de saião, sacou? Uhum. Saião no pé, assim, saindo da água. Cara, falava assim, mano, eu não achava isso normal. Por ter, pô, você olha pro lado, né? Você vê outras Sim. pessoas fazendo outras coisas e eu não via isso como um problema. E eu fui percebendo isso, eu fui percebendo é, duas conversas, falava uma coisa, vivia outra. Entendi. E eu percebia isso. E tem outra coisa que pra mim foi muito. Foi, deixou isso muito nítido pra mim, que foi você, como filho de pastor, você participa dos bastidores, né? Você tá ali no meio, Sim. sabe? Uhum. Então, cara, o pastor falava uma coisa no púlpito lá e depois falava, fazia outra coisa. Ele não era um Vivia de outra exemplo, né? forma, entende? E às vezes eu percebia coisas assim, ó. Ah, não pode. Não, se você não pode entrar na igreja de bermuda. Aí eles falavam assim: você não entra, você não vai vestido de qualquer jeito num tribunal. Por que que você vem na igreja assim? Entende? Uhum. Falava sobre isso. Tudo bem, era super rígido. Você não podia entrar de bermuda. Teve uma vez que eu fui pra igreja, calhou de eu estar de bermuda porque eu tinha saído de um outro local.
Ah, não, Lohan, você pode. Eu fiquei indignado com isso. Por quê? Porque eu era uma peça principal ali. Eu tocava bateria na época, entendeu? Entendi. E não é legal ficar sem baterista, então Você pode. pode entrar. Eu fiquei indignado, eu não fui embora. Eu É ego briguei com o até, né? pastor, entendeu? Falei, cara, e eu era novinho, sabe? E eu É. via isso acontecendo, cara, era. E eu sempre tive muito. Cara, eu gosto de ouvir música até hoje, escutava, não vejo que isso me faz mal nenhum, sabe? E eu ficava assim, cara, era engraçado. De manhã eu baixava minhas músicas e ia pra escola. Aí escutava na escola. Antes de chegar em casa, eu parava assim, tipo, voltava mexendo no telefone, apagando as músicas. E todo Entendi. dia eu fazia isso, sabe? Entendi. E sei lá, eu tava sentado assistindo televisão e o pastor via de alguma forma e falava, cara, tira isso daí que isso aí é do diabo, entendeu? Tem uma história eu não lembro tanto assim, que eu era bem pequeno. Minha mãe falou. É, ela tinha comprado uma joaninha pra mim, pra enfeitar meu Uhum. quarto. Uma joaninha enorme, assim, vermelha. Aí um pastor foi lá, falou que tinha um demônio ali, que de noite ele ia levantar e me matar. A Joaninha. É, ia Tá. sair um demônio dali e ia me matar. Cara, tacaram fogo no negócio. O fogo começou a pegar vermelho por conta da cor do tecido. Uhum. E tá vendo? É o diabo! Entende? Uhum. E, cara, eu sempre percebi isso, não achei, não acho, nunca levei tanta fé assim em relação a isso. Não sentia que isso servia pra mim. Eu não tenho muito hoje uma base, assim, foram poucas as vezes que eu li uma Bíblia, sabe? Eu acho que eu fui criado no meio da igreja e, e eu servia pra caramba, fazia o que tinha que ser feito lá, o que o pessoal pedia e tal. Tentava seguir, mas era sempre, cara, eu só queria ouvir minha música, entendeu? Eu só queria usar Eu bermuda. só quero meu espaço. Cara, eu só queria ter paz, entende? Era É. isso. Isso me lembrou uma experiência. Você perguntou qual foi o ponto Que que a dia- gente começou a repensar. Aham. Eu era colecionador de revista em quadrinho Hum. e de mangá. Mas Mangá. a tipo de ter um Maneiro. quarto lotado Que isso? de revista em quadrinho e mangá. Gosto muito dessa cultura. Tá. Geek, né? Legal. Assisto filmes, desenho, que na época havia um certo preconceito, um viés ideológico, Uhum. religioso, de que não era bom para a espiritualidade da juventude em geral. Entendi. Então, eu já. Hoje em dia, então, ferrou, né? Né? Nossa. Só que agora acho que agora tá mais tranquilo. É? O Tá. que antigamente a gente consegue observar muito na religião. A Então. bateria que um dia já foi problemática, Hum. porque simulava batuques de religiões de matrizes Entendi. africanas. Ah, A sim. bateria que já era simulava rock and roll, que era a Uhum. juventude radical da época, era proibido nas igrejas. Hoje em dia você não vê uma igreja sem bateria. Sim. Entendi. Então tudo que numa geração era proibido, na outra começa a se Eu relativar. percebo isso hoje também. Essa é a dualidade. Eu posso É. explicar por que que isso acontece. Mas conta. E aí, essa coleção de quadrinhos, junto com o meu tio, que é pastor, e minha mãe, botaram fogo na minha Cara, frente. Na sua coleção. Aham, me pediram caramba. permissão, mas foi aquela permissão. Tipo, eu vou fazer. Você permite que a gente queime a sua coleção? Que isso vai melhorar a sua. Tá desviando o seu foco? Uhum. E levaram. Tem muito a tradição de levar para o monte, Uhum. Sim, total. de orar no monte, botaram um álcool e tocaram fogo. Como se Entendi. fosse um símbolo da minha libertação dessas influências. Entendi. E Sim. ali a gente já começou. Foi quando eu comecei Uhum. a criticar e tentar perceber o porquê Entendi. aquilo me fazia mal, ao invés de bem. Sim. Não, isso é muito traumatizante. É muito. Tanto uma história quanto a outra, a Sim, da Joaninha claro. e a dos quadrinhos. Porque, querendo ou não, você criou afeto pelos quadrinhos. E Uhum. tem até hoje, possivelmente. E você pela Joaninha. É como se você pegasse uma coisa que você gosta muito e aquilo fosse um ponto de segurança para você, né? E aí o que eles pegam? O ponto de segurança onde você curte e queimam. E aí? Não sei como é que a gente fica. Você Porque fica meio mal, né? quando é pessoas da sua família
Ficou igual. Hoje, naquela época, criou uma certa diferença. Hoje a gente já se perdoou. Claro, Hoje claro, também claro. hoje eu consigo enxergar essa situação Claro. diferente, Ele né? vai se dissipando as emoções, né, Até minha mãe gente? também, ela tinha muito essa visão de querer agradar. Não agradar, agradar servindo essas regras impostas. Claro. Sim, sim. É uma forma de Percebo isso pertencer. também nos meus É uma pais forma na de época. pertencer. E hoje ela já enxerga com outro jeito. Todo mundo que pede pra ela fazer alguma coisa, fala, vou fazer isso por quê? É, Por quem? Pra quem? é. Antes da gente se estender mais sobre isso, porque a gente vai falar um pouco mais sobre isso, eu queria trazer um outro assunto aqui. Só pra gente esquentar para os próximos episódios, hein, galera? O que pra vocês, eu vou começar pelo Eliel, porque o Lohan, ele conduz mentoria, eu conduzo mentoria com ele, então eu não posso começar pelo Lohan, tenho que começar pelo Eliel. O que pra você, Eliel, em primeiro lugar, é espiritualidade? Eu sempre fui levado a acreditar que a espiritualidade era seguir aquelas regras da religiosidade. Sendo que com o curso de teologia, com o conhecimento que a gente vai adquirindo com a maturidade, com o ciclo social, para mim espiritualidade é você não fazer mal a si mesmo, você não fazer mal ao próximo e você não querer o mal de alguém. Legal. Que Muito é, legal. isso tem que ser refletido nas suas ações. Aquele 1%, tipo, eu tenho que fazer 1% por mim, mas fazer 1% pelo próximo. E isso é espiritualidade. Porque o que a gente aprende é que, por exemplo, na comunidade evangélica, nos ensinamentos bíblicos, é que Deus, ele fez por todos como sacrificou a Cristo. Cristo também não veio obrigado a ser sacrificado. Ele aceitou esse sacrifício. Então, para mim, espiritualidade é isso. É você fazer mais pelo próximo do que você faz por si. Sem deixar o seu abandonado. Muito legal, adorei. Obrigada pela sua partilha. E pra você, Lohan, o que é espiritualidade? Pra mim, espiritualidade está ligado com o meu eu, sabe? Eu vejo a espiritualidade como um caminho de libertação pra mim, sabe? Sei. Eu vejo assim. Por muito tempo eu me senti aprisionado com as coisas e com a forma que eu lidava com minha vida e como eu negligenciava os meus sentimentos, o que eu queria fazer, o que eu enxerguei na espiritualidade isso, o meu eu verdadeiro, sabe? Então eu vejo a espiritualidade como um caminho. Legal, adorei. E é difícil, né? Porque, por exemplo, eu sou colérico, meu temperamento. Eu sou de Áries. Eu também acho que... Os dois, Ai, meu Deus, tô com medo, hein, gente? Acontece alguma coisa assim, eu vou matar esse feliz. Mas tem que respirar, tomar um café. Eu Tomar tô um cafezinho. Ai, tô com medo. Por isso que a gente bebe muito café, né? Talvez, falando meu momento de paz aqui. Eu preciso de um Vocês cafezinho. Bota um café assim. Eu vou dar um chazinho de camomila. Pô, tá pra equilíbrio, peraí, não posso matar ele. Peraí, deixa eu respirar um pouquinho, senão vai dar ruim. A gente fica aqui no bastidores tomando café. Eu falo, gente, menos café, menos café. Eu não vou dar uma pincelada o que é espiritualidade para mim agora, porque senão eu vou ficar falando durante muito tempo. Convido vocês a assistirem os próximos episódios. Mas eu vou dar uma pincelada para mim no que é religião, né? E vou convidar a gente a fechar para a gente adentrar com mais profundidade em cada um dos tópicos que a gente vai abordar. Como eu tinha dito anteriormente, religião é uma doutrina, né? E eu acho que o lugar onde a gente pode encontrar mais liberdade da nossa expressão, do nosso ser, é fora de doutrina. É onde o nosso livre-arbítrio pode exercer, é onde o nosso amor pode existir. E o amor, ele não tem formato, né? Então, se você quer pegar o ser humano e colocar ele numa caixa e falar para ele assim, ó, a política é essa, a religião é essa, sei lá, a educação é essa. Você doutrina o ser humano. E nesse momento você limita o ser humano. Então você não permite que ele se autoconheça, né? Então aí entra muito o autoconhecimento nesse lugar. Então a religião, para mim, se ela tá te nutrindo, se ela te guia,
se ela desperta sentimentos nobres dentro de você, tudo bem, pode chamar isso de religião e continuar seguindo, né? Eu não chamo de religião, mas eu acho que você pode continuar seguindo. Mas se ela te questiona a ponto de trazer questionamentos que os dois aqui partilharam, que eles tiveram durante a jornada, ela está te limitando. E eu convido vocês que estão assistindo a explorarem outros lugares onde vocês possam se libertar, não se limitarem. Faz sentido isso? Faz muito Sim. Faz muito sentido. Vocês querem trazer mais uma última palavra para a gente poder fechar esse episódio e continuar no próximo? É sempre bom você estar num ambiente que te acolha socialmente, como comunidade, mas também que não impeça o seu desenvolvimento como pessoa. Legal. Sim. Dentro das suas, tipo assim, abordar mesmo a natureza humana. Temos falhas, temos falhas. Não ser julgado pelas falhas. Porque o desenvolvimento é a vida. Uhum. E você vai levar 30 anos aí pra se Ou desenvolver. até mais, né? Tem gente que vive tem 100 anos. Eu acho que enquanto você tá vivo, você tá se desenvolvendo. Não existe uma caixinha de regra Não. que adeque todo mundo nesse desenvolvimento. não Porque o existe. desenvolvimento é pessoal com cada um. Individual. As experiências sobrenaturais é individual com cada um. Legal. Uma pessoa não vai ter a mesma experiência, pode ter parecido. Uhum. Mas as sensações, os sentimentos envolvidos numa experiência sobrenatural. O meu convívio na comunidade evangélica, eu tive muitas experiências sobrenaturais. Uhum. Mas que só fazem sentido pra mim, pra minha Sim, vida. claro. Eu não posso tentar encaixar uma pessoa nas experiências E o que que eu você tive. viveu, claro. E o que eu vejo muito religião é isso, é encaixar a mesma experiência sobrenatural pra todas as pessoas. Legal. E Deus, uma coisa que a gente, tipo assim, eu via que ele trata cada pessoa dentro da sua fragilidade, dentro da sua força. E é individual com cada um. Legal. Uma coisa que a religião deveria proporcionar, mas por estrutura, eu acho que não é possível. Eu não vou completar o que ele tá falando, porque eu estou louca pra completar, mas vou deixar pro próximo episódio pra você assistir. Lohan, quer falar alguma coisa pra esse desfecho? Cara, não. Tô tranquilo. Tranquilo. Tô absorvendo o que vocês estavam falando também. Muito legal, e, gente, olha, eu vou deixar o contato dos dois aqui embaixo, mas eu acho que mais do que isso, né? A gente deixa também vocês perguntarem o que quiserem nos comentários. Como os dois não exercem uma profissão, então os comentários estão à disposição para vocês questionarem o que vocês quiserem, que eu direciono isso para eles também. E a gente pode dar aqui a nossa opinião, né? Eu acho que quando a gente fala de assuntos tão, como é que eu posso dizer? Tão polêmicos, Sim, tão polêmicos e sensíveis, é a nossa opinião, né? E se ela for contribuição dentro da sua experiência de vida, que seja uma coisa positiva, Sim. né? É isso. Obrigada pela essa partilha de hoje. A gente se encontra na semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.